nós temos aqui um ministrante especial, um preletor diferente aqui com a gente também. Ele vai apoiar, está dando aqui as instruções necessárias. Então, como eu disse para vocês, nós estávamos falando sobre uma questão dos... Entramos na terceira parte, que é princípios da fé. Esses princípios da fé, nós começamos falando sobre arrependimento como estilo de vida. Depois nós tratamos sobre frutos do arrependimento, o que é esse fruto, o que ele significa. Depois nós falamos sobre o que é arrependimento. Então falamos o que é e o que não é arrependimento. E arrependimento das obras mortas. Nós vamos entrar agora com esse entendimento, né? Amém? Então, o que são essas obras mortas? As obras mortas é qualquer obra desprovida de vida. É qualquer obra não feita por Deus ou não originada ou exigida dele. Né? Então, já que vida no contexto bíblico é tudo aquilo que provém dele. Certo? Então, muitas vezes, nós tendemos a entender que nós somos aceitos por aquilo que nós fazemos. E isso não é uma verdade absoluta, queridos. Até porque, assim, nós podemos ser rejeitados pela nossa conduta contrária à palavra de Deus. Mas também fazer coisas boas não garante que eu serei salvo. Entendeu? Mas uma vez que eu sou salvo, essa minha salvação, ela vai requerer boas obras. Gálatas capítulo 5, verso 16 a 17, nós vamos entrar nesse tempo aqui, ó. As obras mortas. Eu digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais, porventura, o que seja do vosso querer. Então, há uma guerra. A partir do momento em que eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador, e eu deixo de me inclinar para as obras da carne, haverá uma luta interna, haverá uma luta, o Espírito de Deus contra a minha natureza, portanto, contra os demônios que estão por trás dessa natureza. Então, entenda que as obras da carne, ou seja, as obras que são amparadas ali pela quebra do mandamento, a tendência a me desviar do Senhor, ela traz consigo demônios e maldições. Então, o Espírito Santo, quando ele passa a habitar em mim, e agora com o meu espírito ativado ou ressurreto, começa-se uma batalha. A carne milita contra o espírito contra a carne, e aí uma guerra contra a vontade. Então, às vezes, a minha tendência natural é eu querer me relacionar com aquilo que Deus não deseja, aquilo que não é vontade dele. Mas o Espírito Santo fala, não, meu filho, esse caminho é um caminho de morte. Vai não. Então, a vontade, aquela pessoa fala, não, faça o que você gosta, né? Todos os caminhos levam a Deus. Sim, irmãos, todos os caminhos levam a Deus, mas para uma coisa chamada juízo. Tá? Agora, o caminho que leva a Deus para a misericórdia,
É só a cruz e Cristo. Entendeu? Então, o arrependimento o arrependimento é, e o que não é arrependimento, nós vimos ali atrás. E o que é arrependimento das obras mortas, hoje nós vamos ver sobre o que é as obras mortas, segundo a luz da palavra. Então, vemos que a vontade da velha natureza se dá através da concupiscência da carne. O que é concupiscência? É aquela inclinação. E, até certo modo, é uma inclinação, é um desejo desenfreado. É uma força que me leva a alimentar essas estruturas, né? Se é que eu posso dizer assim, dá para entender. Vemos que a vontade da velha natureza se dá através da concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida. 1 João capítulo 4, verso 15, 16 e 17 diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo... Então, quando nós falamos o mundo, nós falamos a cultura. Nós falamos tudo que se opõe contra Deus. Se eu for um brasileiro hoje, à risca, eu vou honrar culturas, eu vou viver dentro de uma cultura mista, que traz consigo seus costumes e seus deuses. Portanto, eu vou desonrar a Deus. Entendeu? Então, o que o Senhor quer que nós façamos, né? E quem nós nos tornemos? Pessoas que se santificam a cada dia e se aproximem dele. Então, olha só, não ameis o mundo. Quando eu amo, a palavra amar ali, ela está ligada a se doar, ou a doar algo, ou a ofertar algo. Então, não ame o mundo, não se oferte para o mundo, não ande no mundo, não se deixe tomar pelo mundo. O mundo ele vai te levar para uma questão egoísta, onde vai fazer você se pensar só em si. Então, mesmo que eu busque a Deus, eu vou buscar a Deus para quê? Um benefício pessoal. Não porque eu amo ele e ele é a fonte da minha vida. Eu vou buscar a Deus porque ele vai resolver um buraco no meu coração ou uma dor que eu tenho. Ou ele vai me livrar de uma consequência de um pecado meu. Né, meu amorzinho? Né? Né, Danielzinho? Ele olhou assim de um jeito. É mesmo, pai? Então, nós precisamos entender isso. E ele fala que se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, dá-se entender aqui, carne, físico, né? A inclinação, ou seja, os desejos primitivos, né? Então, a questão de se reproduzir e a questão da descendência, né? E a questão do básico ali, né? Do basal. Então, carne, né? Inclinação da carne, concupiscência dos olhos, eu penso que está relacionada à alma, os desejos da alma, as emoções, e a concupiscência, a soberba da vida, eu vejo que está ligado a um espírito orgulhoso. Tá? Então, olha só, a concupiscência dos olhos, soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, ou a sua inclinação violenta para pecar. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, quem não faz a vontade de Deus, logo eu posso pensar o contrário. Concupiscência é o desejo, o anseio ou a vontade desenfreada pelo pecado. Claro até aí? Então veremos que a palavra de Deus diz o que é obras mortas. Então nós temos uma lista ali. Eu chamo isso de lista de intervenção rápida. Quando nós vamos ministrar a libertação na vida de uma pessoa, nós pedimos ela para ela
falar, né, essa lista de renúncia aqui, né? Eu peço perdão pela prostituição, pela impureza, pela lascívia, pela idolatria, pela feitiçaria. E ali já é suficiente para desalojar algumas estruturas malignas e a pessoa ter um pouco de paz para poder continuar o processo. Então, olha só, as obras da carne são conhecidas e são impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito dos quais eu vos declaro. De outrora vos preveni, ou seja, ele estava avisando de novo, já tinha te avisado, estou avisando de novo, não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Então, a primeira ali, prostituição. O que é prostituição? É a palavra porneia. Só um minutinho, pessoal. Voltemos. Então, a primeira obra ali da carne, prostituição, é a palavra grega porneia, que significa relação sexual ilícita, adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais, o que é a bestialidade, relação sexual com parentes próximos, relação sexual com homens ou mulher divorciado, impureza que se origina da idolatria, na qual incorria ao comer sacrifícios oferecidos a ídolos. Tá? Essa é a palavra porneia. Então, prostituição é tudo isso aqui. Impureza é a cartasia, a catarsia. Significa impureza física, no sentido moral. Impureza proveniente dos desejos sexuais, luxúria ou vida devassa. Então, também é um termo aqui. Lascívia. Você vê que a impureza é algo que começa pequeno, né? Lascívia já é uma luxúria desenfreada, já é a compulsividade desse processo de impureza. Então, a pessoa, ela vai num nível de lá, o excesso de licenciosidade, lascívia, libertinagem, caráter ultrajante, imprudência, desaforo, insolência. Então, a pessoa ela pode manifestar lascívia de diversas maneiras. Sabe aquela pessoa provocante? A pessoa que vai para a igreja, por exemplo, com decotes, com partes do corpo à mostra, é uma maneira de lascívia. A lascívia também pode se dar na fala, na qualidade das palavras que saem da fala. Entendeu? Então, lascívia. A idolatria. O que é idolatria? A adoração a deuses falsos. Idolatria são festas sacrificiais, formas celebradas, formais celebradas para honrar falsos deuses. Cobiça como adoração a Mamon, os vícios proeminentes da idolatria e peculiares a ela. Então você vai ver que muitos cultos a outros deuses envolvia comida, bebida e todas as partes anteriores, que é a lascívia, a impureza e a prostituição. Você vê que é uma escada, né? Você vai subindo ali. Então, é um processo. Então, quem comete prostituição vai cometer as impurezas, pode cometer a lascívia, e aí entra a idolatria, né? Então, essa pessoa, ela vai achando... Existem diversas formas de manifestar idolatria. Quando eu acho que só meu estilo de vida é certo,
no sentido assim, ó, olha, não, eu aprendi assim, não vou mudar. Então, comportamentos teimosos pode ser uma forma de idolatria. Peraí, por que essa pessoa é tão rígida, ela não quer mudar? O orgulho junto com a idolatria. Então, ela idolatra aquele estilo de vida e não quer mudar. Por quê? Ela tá engessada ali, né? Feitiçaria. Então, quem pulou na idolatria, irmão, vai procurar feitiçaria. Então, o que é feitiçaria? É o uso e administração de drogas, envenenamento. Feitiçaria está relacionada às artes mágicas, frequentemente encontrado com a idolatria, estimulado por ela, as decepções e as seduções da idolatria. Então, exemplo, a pessoa ela tem um relacionamento com uma pessoa, ela se apega emocionalmente, fisicamente, organicamente, e ali tem um laço também de alma e também uma aliança espiritual. Então, essa pessoa, ela, por se conectar dessa forma, ela acredita que não vai viver se ela não conseguir viver com aquela pessoa. Então, ela fica ali vidrada naquilo. Ela não tá nem aí. Ela é uma evangélica, como diz, né? Ela pratica, ela vai nos cultos, mas depois que sai de lá, vai procurar a mãe de não sei do que, e vai bater o tamborzinho lá para tentar fazer uma amarração pro amor, porque ela quer de todo jeito aquela pessoa. Irmãos, isso é muito comum. Não é normal. Isso é maligno, demoníaco, mas é muito comum. A pessoa tá na igreja e ela vai na feitiçaria e vai na igreja. O que der certo, ela quer o cara. Se a igreja não der, se Deus não der, o diabo dá. Mas ela quer o cara. Não interessa se foi o diabo, se foi Deus que deu. Ou ela quer o cara, ou o cara quer ela. Então ele não importa quais são as vias e quais. Depois eu peço perdão. Não vai nessa. Oh, meu Deus, o nível de amarra é tão grande para a pessoa. Porque, imagine, irmãos, a feitiçaria, ela é um ilusionismo. Eu quero que a outra pessoa me queira. Então, logo, não importa as vias. Eu vou fazer o que for necessário. Mas eu vou ter. Olha aí, idolatria, que é obstinação ali, né? Junto com a feitiçaria. Você quer enfeitiçar essa pessoa. Você quer maquiar a visão dela a seu respeito. É complicado isso. O que mais? Inimizades. Pessoa encrenqueira. Ouve as coisas distorcidas. Entenda, irmãos, a comunicação ela vai se dar de algumas maneiras. Você tem o processo de generalização, você tem o processo de distorção na mente e você tem o processo de assimilação. São uma peneirinha que vai passando assim, ó. Quando você enxerga algo, você vai enxergar, por exemplo, a pessoa que teve muita decepção com homens, ela vai achar que todos os homens são ruins. Logo, ela vai distorcer a, a visão com homens e ela vai ter um posicionamento ali. Então, todas as ações dela vai ser relacionadas àquela ferida e à visão geral que ela tem de homens, né? Já o contrário também funciona. Fala, não, vários homens não prestam, né? Homens que não têm temor a Deus, principalmente, tem aí um negócio, né? Então, aí você pode fazer a distorção reversa também, que é, não, todos são, mas existem pessoas boas também. E aí tem a assimilação. Não, eu vou encontrar uma pessoa boa. Deus vai me dar uma pessoa boa. Tem esperança. E aí, dependendo da forma como essa pessoa. Olha só como é que é uma coisa. A pessoa ela pode chegar num lugar e ela vê as pessoas olhando para ela, mas às vezes as pessoas estão admirando. Nossa, a pessoa é nova, nossa, que bênção, nossa, fulano é elegante, né? Mas quem tem essa visão distorcida, né, principalmente por causa das feridas, ela vai achar que todo mundo tá julgando ela. O que esse povo tá olhando para mim? Eles estão me julgando. E aí logo eu vou construindo um monte de fortalezas na minha mente e daqui a pouco eu estou brigando com essas pessoas. Entendeu? O que era uma admiração, vira o quê?
depois, mais pra frente, vai virar inimizade ali, né? Então, eu vou achar que todo mundo está contra mim, eu vou me posicionar de uma maneira que, de fato, vai mudar a visão daquelas pessoas a meu respeito. Poxa, eu achava que a pessoa era tão boa, mas é tão amargo, tão amarga, né? E aí vai ser difícil conquistar a confiança das pessoas de novo. Então, são frutos práticos, né? Mas são obras que são incentivadas, são ativadas pela nossa atitude também. Não é só o diabo fez isso. Não, precisou da sua participação também. A outra metade da laranja, tá? Vamos dizer assim. A outra parte. Tem o carro e tem a quem dirige, né? Pelo amor de Deus, não vamos entender que o carro bate sozinho. Não chegamos na tecnologia autônoma ainda. Então, a inimizade, causa de inimizade. Então, aquela pessoa que acha que todo mundo está contra ela, ou ela não acha, todo mundo é falso, todo mundo é ruim, todo mundo, sabe? Porfia é contenda, disputa. Então, ela agora vai canalizar para ser uma pessoa o tempo todo que está contendendo, disputando, discutindo, porque ela precisa saber que ela é certa. Não, já que ninguém me ama, eu também que todo mundo se lasque né? Eu não tô nem para ninguém. Então eu vou contender, eu vou disputar, eu vou discutir, porque as pessoas têm que me respeitar. Irmãos, isso é um fruto da carne. Isso não honra a Deus, tá? Ciúmes, né? Vem da palavra zelos, que é a excitação de mente, ardor, fervor, espírito, zelo, ardor em abraçar, perseguir, defender algo, fúria, indignação, zelo, punitivo, rivalidade invejosa, contenciosa de ciúmes. Então, irmãos, existe o zelo normal. Pô, cara, eu tô vendo que tá indo pra esse canto aqui, vamos cuidar, né? É cuidar. Aquilo que você cuida não estraga, né? Então, beleza. Mas existe aquele ciúme compulsivo. Você percebe que a coisa vai degringolando, ela vai piorando ali a cada dia, né? Então, a pessoa que se entregou à idolatria, à feitiçaria, ela vai ser uma pessoa contenciosa. Então, olha só, e ela vai voltando nos níveis ali, ó. Então, olha só, a feitiçaria, ela vai usar a feitiçaria para manipular as pessoas e ela vai causando inimizade. Ela vai falando: você ficou sabendo de fulano? Você viu o que fulano fez? Aí a pessoa era de boa com o outro, mas por causa desse comentário, o coração dela ficou magoado ou ficou tendencioso a julgar a outra pessoa como ruim. Então eu contaminei o coração dela. Então você entende que uma coisa chama a outra? Uma coisa vai movendo na outra? Então, o que mais? Ira, paixão, raiva, fúria, ira, ferve de forma imediata, logo se acalma. Outra vez, brasa, ardor, vinho da paixão, ou o vinho que excita, que enlouquece o beberrão, que destrói pela sua força. Queridos, a ira, ela tem um poder violento de fazer você perder as suas coisas, de fazer você retroceder. A palavra fala que aquele que não tem domínio próprio fica como uma cidade sem muro. Você está entendendo? Então, se você está irado, desira logo. Porque na ira é questão de segundos, de milissegundos para você fazer uma besteira. Você fica cego. E quando você faz, de repente a faca está na mão, de repente o negócio está na mão. Você ficou cego. Satanás toma. É questão assim. Não deixe. Então, por isso, você precisa fazer. Ó, peraí, quais são os gatilhos dessa ira? Porque eu entendo o seguinte, irmãos. As pessoas não têm o poder de te fazer irar. Você se ira. Por que essa isca é tão importante? Por que você se importa tanto com esse assunto? Eu quero te fazer uma pergunta. Será que você realmente foi para a cruz? Será que essa carne sua
Tá aquele bifão vivo, fresco? Ou será que ele foi para a cruz? E eu faço isso para mim também, essa mesma pergunta, porque é para nós. A espada que corta, mesmo que, né? Entendeu? Então nós temos que ter essa, esse discernimento aí. Se eu tô morto, a pessoa pode me beliscar, pode me xingar, pode fazer o que for. Eu não vou revidar. Mas se eu estou vivo, meu irmão, então muitas vezes está faltando cruz, né? Discórdias. Vem da palavra eritéia, que significa é como se fosse uma propaganda eleitoral, intriga por um ofício, uma distinção requerida, desejo de colocar-se acima, um espírito partidário faccioso que não desdém a astúcia, partidarismo, sectarismo. Essa palavra é encontrada somente em Aristóteles, onde denota perseguição egoísta do ofício político através de meios injustos. Paulo exorta a ser um em Cristo e não colocando-se acima ou sendo egoístas. Então, discórdias. Dissensões. Então, aquela pessoa que pela discórdia divide as pessoas. Ela vai, não, fulano de tal tá errado. Nós aqui estamos certos, né? Logicamente, irmãos, o nosso crivo é a palavra. O que vai fazer dividir o que é certo e o que é errado mesmo é a palavra de Deus. Então, mesmo que você esteja com a sua opinião, o seu sentimento, mas a palavra está falando o contrário, cara, renda os seus sentimentos, os seus pensamentos à palavra de Deus, porque ela é a base da nossa fé e prática, tá? Então, é o contrário da união, né? Quão bom e suave que os irmãos vivem em comunhão. Aqui é o contrário, é uma expressão que fala o contrário. A vontade de Deus é que os irmãos vivem em comunhão. E a vontade do diabo, pautado na carne, é que haja divisão. E aí depois vem facções, né? E aqui, por exemplo, o ato de pegar ou capturar, por exemplo, atacando uma cidade, um grupo de homens, escolhendo seus próprios princípios, ou seita ou partido, né? Dissensões originadas da diversidade de opiniões e objetivos. Então, irmãos, eu tenho uma dificuldade. Porque em essas questões de egrégoras, né? Partidos, seitas. Complicado isso aqui. Um dia nós podemos mergulhar mais, tá? Invejas, fótonos, motivado pela inveja. Então, muitas vezes querendo o que é do outro, ou querendo que o outro não chegue aonde ele quer chegar. Porque eu não cheguei. Inveja. Ou não me posicionando, ou não querendo. Sabe, existe aquela inveja que faz brigar pelo outro. Existe a inveja que faz o outro ter birra. É um negócio esquisito, né, gente? Toda inveja é esquisito. Existe a inveja que ela vai tratar da cobiça. Tipo assim, ó, eu vou para dentro de uma rede social e eu vejo que fulano de tal tem um o mesmo segmento de trabalho que eu e ele tá melhor do que eu. Então, eu começo logo a falar, não, ele tá assim porque tá roubando. Não, ele tá assim. Aí eu começo a ver um monte de coisa, sabe? Em vez de me inspirar no trabalho dele, eu falei, cara, o que esse cara tá fazendo que eu não tô? Quais são as escolhas que eu estou fazendo que estão me levando para longe do mesmo destino que esse cara tá tendo? Será quais são as áreas que eu estou sendo imprudente? Eu preciso olhar, ué. Ah, não, fulano tem sorte. Vai ver a sorte dele, mano. O cara acorda 5 da manhã, o cara dorme tarde, acorda cedo, faz o que precisa ser feito, é uma boa administradora, é uma pessoa que multiplica os talentos, é uma pessoa que não é negligente.
Então, aí, que mais? Bebedices, intoxicação ou embriaguez. Eu vou intoxicando meu corpo. Então, a bebedice aqui, irmãos, eu entendo que pode ser diversas coisas. Não é apenas a bebida alcoólica, tá? Às vezes você está tomando bebidas que, ou a gente está tomando essas bebidas que faz com que o nosso corpo fique intoxicado. E a gente não rende da mesma maneira. Exemplo, refrigerantes. É uma forma de intoxicação, mesmo que não leve a embriaguez. Ah, e tem tantas outras coisas, né, gente? Não preciso nem falar. Você já tinha visto por esse lado? Orgia, ou glutonarias, né? Glutonaria. Comus, que é o quê? Orgia, farra, procissão noturna, luxuriosas. São pessoas bêbadas e galhofeiras que após um jantar desfilavam pelas ruas com tochas e músicas com honra a Baco ou algum outro deus. É o nome que dá que origina daquela questão dos bacanais, né? Ou algum outro deus. Cantavam e tocavam diante das casas e amigos e amigas. Por isso, o uso geralmente para festas e reuniões para beber, que se prolonga até a tarde, favorece a folia. Vocês lembram dessa questão de folia? Aqui no Brasil não tem, né, gente? Tem? Então, é isso. Então, o apóstolo determina dizendo que a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus, os quais tais coisas praticam. Então, olha só, depois, lá no final dessa lista, depois de glutonaria, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes, a pessoa fala assim, tá, pastor, não tem cigarro na Bíblia. Aonde que tá que cigarro não é pecado? Já tinha parado para pensar nisso? Entra aí na questão de coisas semelhantes. Coisas semelhantes. Aí existem outras coisas que são atuais agora, né? Drogas, cigarro, coisas que fazem mal, coisas semelhantes. Então nós temos que vigiar essa parte, né? Quero te fazer uma pergunta. Você identificou uma ou mais dessas obras em você? Então nós precisamos levar para a cruz, irmãos. Vamos orar? Então, não pense só, irmãos, que essa questão da ira é uma questão, sentir raiva e explodir, pronto. Não é isso não, irmãos. Lembre-se que Efésios capítulo 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo. É assim, você vai dando lugar, vai dando lugar, vai dando lugar. Chega um momento que você vai perdendo o controle. Porque há uma expressão maligna crescendo em você, que você está dando lugar. As outras coisas também. Então, por exemplo, em relação à dieta também, né? Parece que era mais fácil antes. Agora tá tão difícil porque eu fui dando concessões, 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 e agora eu não tenho força para sair disso. Brigar também, pessoa que é briguenta, pessoa que é facciosa. É a mesma coisa, gente. Então a palavra é categórica. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então nós precisamos voltar e nos arrepender e tomar uma postura. Porque talvez estruturas malignas estão sendo sedimentadas em nós por darmos vazão, por darmos lugar. Isso, olha lá, estou renunciando ira e falta de controle, exatamente. Por que as coisas me irritam? Peraí, tem alguma coisa que não está tratada em mim, eu estou muito vivo.
Eu não fui para a cruz ainda. Essa área ainda está sendo. Por que eu me importo tanto com isso? Talvez é algo que lá atrás, né? Os meus, eu me senti negligenciado por outras pessoas que deveriam cuidar de mim e eu não fui cuidada. Agora, como essa pessoa também está sendo negligente comigo e não está cuidando, eu também estou projetando aquilo que não foi tratado lá atrás. Quando eu entendo, Deus, eu não sou um carente eterno. Eu tenho que ser alguém que fornece amor. Eu tenho que ser pleno no Senhor. Porque toda falta, ela vai revelar um excesso na minha vida. Então, o excesso de ira, o excesso de comida, o excesso de a tendência à prostituição, à promiscuidade, são tantas coisas, gente. Então eu penso que é uma escadinha. Você vai subindo, né? Você vai subindo, você vai subindo, você vai subindo até aquilo te coisar. Então, se fosse uma escadinha, a parte da glutonaria é a mais ruim, é a mais bruta, porque é o final da lista ali, né? É o fim da linha. Se fosse uma escadinha, esse aqui, né, gente? E a gente leva como algo tão brando, tão coisadinho. Que Deus nos ajude, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou estar colocando essa listinha aqui, essa lição, lá no nosso grupo do desafio, tá? Provavelmente quem estiver assistindo atrás, lá na frente, né, a versão gravada, não vai ter esse material. Isso é muito importante nós participarmos dos grupos ali, porque eu vou estar sempre disponibilizando. Mas enfim, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Deixa eu orar por ti. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante da sua presença as nossas vidas, os nossos corações, o nosso entendimento. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor continue revelando a nós. Existem áreas que não estão tratadas na nossa vida, Senhor. E essas áreas estão nos colocando em risco diante do Senhor, Pai, nos afastando da tua presença e nos fazendo ficar cada vez mais enroscados. Senhor, nós queremos pedir perdão ao Senhor pela prostituição, pela impureza, pela lascívia, pela idolatria, pela feitiçaria, pela inimizade, pelas porfias, pelos ciúmes, pelas iras, pela discórdia, pelas discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes, Pai. Nos perdoa, Senhor, e nos ajude a vencer no poder do Teu Espírito. E sempre quando a nossa alma estiver gritando para voltar para esses lugares, Senhor, não deixa, Pai, não deixa. Guerreia contra essa natureza caída e violenta que tenta nos afastar do Senhor, do seu propósito e da colheita eterna que nós temos, Senhor, do galardão que nós temos. Senhor, que nós possamos vigiar e continuar identificando se há obras da carne na nossa vida, porque queremos andar no Espírito e nada de satisfazer as obras da carne. Te agradecemos em nome de Jesus e amém. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família e a gente se vê no próximo desafio. Deus abençoe.